Bom dia, meus queridos. Retornando aqui nossa aula de matemática, já chegando ao fim do ano, a gente vai ver um dos assuntos mais importantes dos polinômios. Esse assunto chama-se relações de Girard. Relações de Girard, aqui. As relações de Girard, elas já eram conhecidas nossas lá do nono ano, quando a gente ia resolver a equação do segundo grau e em um momento da resolução da equação do segundo grau, conhecendo os coeficientes da equação do segundo grau, a gente tinha pistas com a fórmula do produto das raízes e da soma das raízes. Então, para lembrar, eu tenho aqui a seguinte situação. Eu tenho a equação do segundo grau, está aqui ela. E esses números aqui são os coeficientes da equação do segundo grau. Quais são os coeficientes? A, B e C. O A é o coeficiente do termo quadrático, o B é o coeficiente do termo linear e o C é o termo independente. Então, as relações de Girard são igualdades que relacionam as raízes de uma equação algébrica. O caso mais simples e o primeiro que costumamos estudar, que é a história lá do nono ano, é o da soma e produto. Então, a gente estudou esse negócio da soma e do produto lá no nono ano. Como era a soma e o produto? Ora, eu sabia lá no nono ano, vou ligar aqui, que dada uma equação qualquer do segundo grau, onde esses coeficientes A, B e C iam assumir valores numéricos, eu sabia naquela época que se as raízes dessa equação do segundo grau forem R1 e R2, essas relações aqui eram válidas. Essa primeira relação aqui é a relação da soma. Essa relação aqui é a relação do produto. A relação da soma dizia que a soma das raízes R1 e R2 dessa equação do segundo grau, ela seria igual à divisão do coeficiente B sobre A com um sinal negativo na frente. Mais uma vez, a soma das raízes é menos B sobre A. B é o número que vai assumir aqui e A é o coeficiente do termo quadrático. E o produto das raízes ele vai ser o coeficiente C sobre A. Então, a gente já conhecia lá do nono ano as equações de Girard. Porém, elas ainda não tinham sido batizadas com esse nome. Então, tomando um exemplo aqui, a gente vai ver. Então, eu tenho aqui, nesse exemplo aqui, uma equação do segundo grau. X ao quadrado menos 5x mais 6. Então, lembrando lá das equações de Girard, eu tenho que 1, que é o termo que tem aqui, ele é o A. Esse menos 5 aqui, ele é o meu B.
B. E finalmente, esse 6 aqui, ele é o meu C. Vou lá botar a letrinha C aqui. C. Então, as relações de Girard para uma equação de segundo grau, elas vão ser assim. Elas vão dizer que as raízes, né? Vamos lá tentar escrever aqui. R1 mais R2, ela vai ser o quê? Menos B dividido por A. E o produto dessas raízes, R1 vezes R2, ela é igual a C dividido por A. Ora, eu sei B, eu sei A, eu sei C, eu sei A. Então, substituindo aqui, eu sei que a soma dessas raízes, ela vai ser o quê? Menos 5, menos, vou colocar aqui, menos, abro parênteses, menos 5, dividido por A, que é 1. Então, o resultado disso daí vai ser igual a menos vezes menos, dá 5. Então, a soma das raízes vai ser 5. E o produto das raízes, pela segunda relação, vai ser C sobre A. Quem é C? 6. Dividido por A, que é 1. 6 dividido por 1 dá 6. Então, usando a cabecinha aqui, facilmente a gente chega em dois números, que são as duas raízes, em que a soma é 5 e o produto é 6. Então, que dois números são esses? Em que a soma é 5 e o produto é 6. Ora, facilmente dá para saber que R1 é igual a 2 e R2 igual a 3. Ora, 2 vezes 3 dá 6, 2 mais 3 dá 5. Então, essas são as relações de Girard. Decorado isso daqui, eu vou desligar rapidamente. Vamos decorar, dá 2 e 3, né? Vou desligar aqui e vou clicar aqui. Quando eu cliquei, aí apareceu o gráfico, tá vendo? Nesse gráfico é uma parábola. Eu tenho a equação de segundo grau e as raízes são exatamente 2 e 3. Onde 2 vezes 3 dá 6. 2 mais 3 dá 5. Esse menos aqui é da fórmula. Beleza? Então, essas eram as relações de Girard para uma equação de grau 2. Essas eram as relações de Girard para uma equação de grau 2. Só que como a gente está falando em polinômios, a gente vai extrapolar isso para outros graus. E o grau logo depois superior ao grau 2 é exatamente o grau 3, que é a equação do terceiro grau que a gente está estudando. Então, evidentemente, as equações de Girard podem ser expressadas para quaisquer equações algébricas. Porém, em geral, nos exercícios, as equações envolvidas são de terceiro e quarto grau, e em raros casos de quinto grau. Quinto grau já começa a complicar o negócio. Então, os exercícios que serão resolvidos vão usar as relações de Girard para terceiro e quarto grau. Assim, iremos detalhar apenas as relações de Girard para as equações do
terceiro e quarto grau, né? Todavia, para efeito de conhecimento, tais relações possuem um padrão em suas construções, independentemente do grau das equações. O que ele está querendo dizer é que as relações elas vão ser construídas semelhantes às que a gente viu para a equação do segundo grau, só que dependendo do grau, vai aumentar o número de equações e, obviamente, elas vão ficar um pouco mais complexas. Relações de Girard de uma equação do terceiro grau. Então, a gente estudou as relações de Girard na equação do segundo grau no começo desse vídeo. Então, eu tenho aqui agora uma equação do terceiro grau, tá vendo? Nessa equação do terceiro grau eu tenho ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d. Então, eu tenho aqui, diferente da equação do segundo grau, 4 coeficientes, que é o a, b, c e d. Lá, na equação do segundo grau, só tinha 3 coeficientes, a, b e c. Só que agora o independente é d, porque o c para a equação do terceiro grau, ele é o coeficiente que multiplica o termo linear, o b agora multiplica o termo quadrático e o a multiplica o termo cúbico. Como a gente viu em aulas passadas, quando eu tenho uma equação do terceiro grau, eu vou ter 3 raízes, onde essas raízes podem ser reais ou complexas. Então, para uma equação do terceiro grau, as equações de Girard agora são 3, porque eu tenho 3 raízes e agora eu tenho 3 relações. Então, semelhante ao que a gente viu lá em cima, as equações de Girard para uma equação do terceiro grau são essas, em que a soma das raízes agora é menos b sobre a, igualzinha à da outra, né? E tem esse segundo termo aqui que a gente vai falar daqui a pouco. O terceiro termo é o produto das raízes, que a gente também viu lá em cima, onde o produto R1 vezes R2 vezes R3 é esse coeficiente aqui D sobre A. Beleza? E retornando a esse termo aqui, essa equação aqui do meio, que é mais complexa, eu tenho que a primeira raiz vezes a segunda mais a primeira raiz vezes a terceira mais a segunda raiz vezes a terceira, ela vai ser o coeficiente C dividido por A. Então, a partir dessas relações aqui, a gente pode também descobrir os valores das raízes. Beleza? Então, agora eu tenho um exemplo aqui, que é x ao cubo menos 10x ao quadrado mais 31x menos 30. Então, calculando as relações de Girard para essa equação de terceiro grau, em que os coeficientes assumem valores numéricos, eu tenho a seguinte coisa. Vou aumentar aqui um pouco. Eu tenho aqui R1 mais R2 mais R3, que são as 3 raízes. Isso daqui é igual ao quê? Menos B sobre A, onde aqui é A, B, C, D. Né? Então, quem é o B? Fica menos B sobre A, dividido por A. Então, isso daqui fica. O B é menos 10, então fica menos 10 dividido por A, que é 1. Então, vou entrar aqui no gráfico. Fica menos vezes menos dá mais. 10 dividido por 1 dá 10. Eu acabei de descobrir que a soma das 3 raízes dá 10. Aí vamos lá para o outro. No outro diz que R1 vezes R2 mais R1 vezes R3
mais R2 vezes R3. Isso daqui é igual a C sobre A. Quem é o C? 31. Dividido pelo A, que é 1. Então, eu acabei de descobrir que esse produto aí é 31. E, finalmente, a terceira relação de girar é o produto das raízes. R1 vezes R2 vezes R3. Isso daqui é igual a menos D dividido por A. Ora, quem é o D? Menos 30. Então, fica menos 30. Isso daqui dividido por A, que é 1. Molezinha, menos vezes menos dá mais. 30 dividido por 1 dá 30. Então, eu acabei de descobrir, através das chamadas relações de Girardi, que R1 mais R2 mais R3 é igual a 10. Vamos decorar isso aqui, né? Vamos decorar as duas últimas. Que a soma das três raízes é 10 e o produto das três raízes é 30. Beleza? Então, mais uma vez, decorando, a soma das três raízes é 10, o produto das três raízes é 30. Vou desligar aqui rapidamente. Cliquei ali, acabei de achar o gráfico. Então, o meu gráfico é esse daqui. As minhas três raízes são 2, 3 e 5. Se eu somar as 3, 2 mais 3, 5 mais 5 dá 10. A primeira relação de girar dizia isso exatamente. A soma das raízes dá 10. E que o produto dessas três raízes aqui dá 30. Então, 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 5 dá 30. Então, através das relações de Girard, a gente tem pistas de quais seriam as raízes de um polinômio. Como eu disse, no caso aqui, a gente já sabia fazer isso para uma equação do segundo grau. Agora, a gente acabou de aprender quais são as relações de Girard para uma equação do terceiro grau. A diferença é que na equação do segundo grau, eu tinha duas equações. Na do terceiro grau, eu tenho 3. Na do quarto grau, eu tenho 4. E assim sucessivamente. Beleza? Nossa aula sobre equações de Girard, ou relações de Girard, na verdade, né? Foi sobre raízes das equações polinomiais do terceiro e quarto grau. Nossa aula por hoje é só. Até a próxima.